Você já reparou como o mundo te obriga a falar o tempo todo? A se justificar, se explicar, se defender, competir pelo espaço? Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro poder está justamente em quem sabe calar? Esse vídeo é um convite ao silêncio, não como ausência, mas como força. Inspirado em Sêneca, Epicteto e outros mestres do estoicismo, aqui você vai descobrir 7 benefícios profundos do silêncio, capazes de transformar sua mente, sua presença e a forma como o mundo te enxerga. Fique comigo até o final, porque talvez o que está faltando não seja mais uma resposta, mas menos barulho. Vivemos em um mundo de vozes altas, onde quem fala mais parece ter razão. Mas os sábios de verdade, como Sêneca, sabiam que o silêncio tem olhos mais afiados que o barulho. Quando você se cala, percebe o que os outros não enxergam. O silêncio te transforma em observador, e não apenas participante do caos. É como usar uma lupa invisível que revela o detalhe escondido nas entrelinhas da vida. O barulho distrai, o silêncio concentra. Ele é como um foco de luz em uma sala escura, destacando o que realmente importa. E quando você aprende a focar, você percebe padrões. Você deixa de reagir por impulso e começa a enxergar a estrutura por trás das ações das pessoas. A sabedoria mora nesse lugar, não na velocidade, mas na percepção afiada. No silêncio, você começa a ver o que ninguém vê. A linguagem corporal, o subtexto, a verdade que escapa nas entrelinhas. O observador silencioso ganha vantagem porque entende antes de falar. Ele se posiciona com precisão, porque sua mente não está ocupada competindo por espaço, está trabalhando em profundidade. Isso é poder invisível. A mente silenciosa não está parada, ela está concentrada. Enquanto o mundo grita, ela calcula. E esse cálculo é feito com base em dados que só aparecem quando se aprende a escutar de verdade. O silêncio não é ausência, é presença elevada, é atenção afiada como a visão de uma águia, que observa do alto sem ser notada. O silêncio elimina o excesso, ele separa o ruído da informação útil. Por isso, é a base da sabedoria. Quem observa bem fala menos, mas quando fala, acerta em cheio. Essa presença focada assusta os inseguros e inspira os atentos. O mundo está carente de gente que enxerga com clareza, e o primeiro passo é silenciar o ruído interno. Porque antes de entender o outro, você precisa aprender a escutar o que o seu próprio silêncio está tentando dizer. O silêncio é como um botão oculto que, quando pressionado, interrompe a explosão emocional. Quando tudo parece exigir uma resposta imediata, o silêncio oferece um espaço sagrado entre o estímulo e a reação. Sêneca dizia que não devemos ser escravos das paixões, e o primeiro passo para isso é calar antes de agir. Porque o silêncio te ensina a sentir, sem se tornar refém do que sente. No momento em que você silencia, você ganha tempo. E tempo, nesses momentos, é a diferença entre a paz e o arrependimento. A emoção vem como uma onda, mas só te derruba se você correr contra ela. O silêncio te permite observar essa onda, entender sua origem e escolher, mergulhar, recuar ou esperar. Essa escolha é liberdade emocional. Falar sob raiva é como dirigir com a vista embaçada. Pode parecer que você está no controle, mas está prestes a bater. A pausa silenciosa clareia o campo de visão. E mais do que isso, ela revela o que está por trás da raiva, do medo ou da tristeza. O silêncio é um espelho. Ele não te ilude com desculpas, ele te mostra com precisão onde você está descompensado. E esse confronto é libertador. A prática do silêncio constante cria um centro interno que não oscila com qualquer provocação. Pessoas explosivas, normalmente, são frágeis. A mente silenciosa, por outro lado, é treinada. Ela pode até sentir tudo, mas escolhe o que vale a pena ser transformado em palavras e o que deve morrer ali, dentro dela. E essa escolha, quando feita com firmeza, muda a sua história.
É por isso que muitos líderes, sábios e mestres são lembrados não pelas palavras que diziam, mas pelo controle com que as escolhiam. O silêncio é o berço da inteligência emocional. Não é sobre reprimir, é sobre canalizar. E cada vez que você opta por silenciar em vez de explodir, você se aproxima da verdadeira força. Porque não vence quem grita mais alto, vence quem sente e segue em paz. E se essa mensagem está fazendo sentido para você, aproveita e se inscreve aqui no canal. Curte esse vídeo e comenta aqui embaixo. Qual emoção você precisa aprender a calar antes de reagir? Talvez seja a raiva, a ansiedade ou o impulso de provar algo. Seja qual for, lembre-se, o silêncio é sua armadura mais discreta e mais poderosa. Falar exige energia. Ouvir bobagens exige energia. Se irritar, justificar, competir, se defender, tudo isso consome a força que poderia estar sendo usada para criar, planejar ou simplesmente viver em paz. O silêncio, nesse sentido, é como um modo economia de bateria da alma. Ele fecha abas abertas que drenam seu foco, e nesse fechamento você ganha espaço para o que realmente importa. A maioria das pessoas desperdiça sua energia tentando responder a tudo e a todos, mas energia vital é finita, e cada dia é como um tanque que precisa ser administrado com inteligência. O silêncio te ensina a escolher onde gastar sua atenção. Nem toda conversa precisa de resposta, nem todo comentário precisa de retorno, nem todo problema é seu para resolver. E perceber isso já é libertador. Sêneca alertava: é mais sábio calar do que se explicar a quem não quer entender. E essa frase resume uma sabedoria prática que economiza anos de desgaste emocional. Quando você para de reagir automaticamente, você recupera o controle da sua energia. E com essa energia, você pode alimentar o que constrói: saúde, leitura, estratégia, arte, relacionamentos com sentido. O silêncio nesse ponto é como um cofre. Ele guarda sua força. Ele te afasta do ruído do mundo e te reconecta com o que te nutre. Enquanto os outros se esgotam tentando convencer o mundo de que estão certos, você cresce silenciosamente, fortalecendo suas raízes. E quando o fruto vier, ninguém vai entender como você chegou ali, porque não ouviram o som do seu plantio. Conservar energia não é egoísmo, é maturidade. É entender que você vale mais do que a distração alheia e que se você não proteger sua energia, ninguém fará isso por você. O silêncio, quando praticado com intenção, se torna a base de uma vida que cansa menos e realiza mais. Uma vida onde você chega ao fim do dia com a alma inteira e não com os pedaços que o mundo arrancou. O silêncio é o espaço onde as decisões verdadeiras nascem. Enquanto a mente agitada decide para agradar, se defender ou evitar dor, a mente silenciosa decide para se alinhar com quem realmente é. Sêneca dizia que a pressa é inimiga da sabedoria, e é no silêncio que a sabedoria floresce. Quando você silencia, você consegue ouvir a voz que normalmente é abafada, a da intuição, da razão, da verdade interna. Tomar decisões em meio ao ruído é como tentar desenhar em um papel molhado. O traço não firma, a linha não segue, o resultado sai borrado. O silêncio seca o papel. Ele cria uma clareza interior que transforma dilemas em caminhos possíveis. Ele revela o que é ruído emocional e o que é valor real. E tomar decisões baseadas em valores e não em impulsos é um superpoder. No silêncio, você percebe o que está por trás das escolhas: medo, carência, pressa ou convicção. E acredite, o que muda a sua vida não são as grandes oportunidades, mas a qualidade das pequenas decisões diárias. O silêncio te ajuda a decidir com base no longo prazo. Ele te tira do imediatismo e te coloca numa visão de construção. E é nessa construção que a verdadeira transformação acontece. Imagine o silêncio como um mapa no mar agitado. Enquanto todos se movem pelas ondas do momento, você consulta suas coordenadas internas. Você não rema em círculos, você segue na direção certa. E ainda que não veja terra firme hoje, você sabe que está indo para onde faz sentido. Isso é decisão consciente. Isso é liberdade.
A mente silenciosa não precisa ter todas as respostas, mas ela sabe para onde não quer voltar, e só isso já elimina metade dos erros. Decidir bem não é sobre controle absoluto, é sobre discernimento, tempo e presença. E tudo isso se cultiva no silêncio. É ali que você para de reagir e começa a escolher. E escolher é o que te faz autor da sua própria vida. Quem fala demais, se perde. Quem sabe o que diz, cala quando é preciso. O silêncio é a moldura que dá peso às palavras. Quando você fala menos, cada frase carrega intenção, presença e impacto. E por isso, os que dominam o silêncio impõem respeito sem esforço. Como dizia Epicteto, temos 2 ouvidos e apenas uma boca, para ouvir mais e falar menos. O verdadeiro líder não grita, orienta com firmeza. Não se justifica o tempo todo, transmite segurança pelo modo como escuta. O silêncio amplifica o magnetismo de quem o carrega. Pessoas silenciosas, quando falam, fazem os outros pararem para ouvir. Não é mágica, é estratégia emocional. É um domínio sutil sobre o ambiente, construído com autocontrole e discernimento. Da autoridade não vem da quantidade de palavras, mas da densidade delas. Quem está sempre se explicando, perdendo a compostura ou competindo pela última palavra, revela insegurança. Já o silêncio, quando sustentado com postura, transmite confiança plena. Ele transforma você em alguém que não precisa provar nada, e por isso acaba provando tudo. Essa autoridade silenciosa é percebida no olhar, na presença, no jeito de ocupar espaço sem ansiedade. O silêncio é o espaço interno que sustenta sua voz quando ela finalmente é usada. E quem domina isso ganha credibilidade não pelo volume da fala, mas pela clareza do que representa. O silêncio nesse contexto não é retraimento, é domínio de si. No fim, os que mais são lembrados não são os que falaram mais, mas os que souberam falar na hora certa. E quem sabe esperar o momento certo, geralmente é quem passa mais tempo escutando o momento presente. O silêncio te prepara para esse momento com precisão. E quando ele chega, sua palavra se torna espada. Não porque corta, mas porque penetra. O silêncio é uma espada embainhada. Ele não fere, mas mostra que se quisesse, poderia. E justamente por isso, ele desarma. Em situações de confronto, quem mantém o silêncio firme transmite algo raro, força emocional equilibrada. Enquanto os outros se desgastam tentando vencer a discussão, você vence por não participar, porque nem toda briga merece sua presença. Epicteto dizia: não é o que te dizem que te perturba, mas o que você decide acreditar sobre o que te disseram. O silêncio entra aí como filtro. Ele impede que a agressão alheia se torne ruído interno. Ao se calar, você retém poder. Você analisa com frieza, escolhe a melhor resposta ou decide que o silêncio já foi resposta suficiente. E muitas vezes foi. Entrar em conflito exige energia, reputação e tempo. O silêncio protege esses recursos. Ele é um lembrete de que sua paz vale mais do que a última palavra. Evitar uma discussão vazia não é sinal de fraqueza, mas de autodomínio. Você não precisa se provar para quem já está emocionalmente comprometido com o próprio descontrole. E entender isso te livra de muitas armadilhas sociais. Mais do que evitar o embate, o silêncio promove entendimento. Ele cria espaço para que o outro ouça a si mesmo, e nesse espaço, muitas vezes o conflito se dissolve, porque sem plateia, o ego perde força, e sem oposição, a raiva se cansa. A presença silenciosa ensina mais do que qualquer discurso inflamado. Ela ensina equilíbrio. Ao final, quem escolhe o silêncio com consciência constrói um escudo invisível de respeito. Não porque venceu debates, mas porque soube não entrar em guerras pequenas. E no mundo barulhento em que vivemos, essa capacidade é uma forma de grandeza.
O silêncio não apenas protege, ele eleva. O respeito verdadeiro não se exige, se inspira. E o silêncio tem esse poder que fala sem palavras, uma força tranquila que impõe reverência sem imposição. Quem domina o silêncio passa a ser percebido como alguém que não precisa da aprovação dos outros para existir. E isso, por si só, gera admiração, porque poucos conseguem sustentar sua própria presença sem se perder em barulho. Sêneca dizia que a maior forma de poder é o autocontrole, e o silêncio é a expressão visível desse domínio interior. A pessoa silenciosa carrega um mistério que atrai. Ela não se revela por completo, não se entrega à pressa alheia, e justamente por isso passa a ser respeitada de forma natural. É como um farol, não se move, mas orienta, não se impõe, mas brilha. O respeito autêntico nasce da coerência entre o que se sente e o que se expressa. E o silêncio te treina para essa coerência. Ele te força a ouvir mais, a sentir mais, a compreender o impacto das suas palavras antes mesmo de pronunciá-las. Isso gera uma comunicação limpa, direta e respeitosa. E no mundo de hoje, isso é raro e por isso valioso. Com o tempo, as pessoas percebem que você não está ausente, está inteiro, que você não é passivo, é seletivo, e que por trás do seu silêncio há uma mente atenta e um espírito firme. Sartre Perfeito vai fornecer em podcast sobre como lidar com as idades certas, opiniões e idades certas. Acesse que assim você listados. É nesse momento de mídia afinitado baseado em fatos e spoilers, fatos reais que podem ocorrer ao seu favor. Dean será uma pessoa descontadamente comercialada. É como se uma cobra arrojasse um parque chorando a sua mama. O que você ouve na pista de grito? Quais serão as tiradeiras? É que o pássaro parquindo a riacha até que consegue ver o parque de frente com o sol. Enquanto atravessava, muitos parques e ainda era um momento apertado de maia. Um bandido meio vestido atrás de papéis vinha em busca. Uma criança despesando no mural abaixo. E o mundo começou a respirar. Se engasgar e saltaria no rio das portas e passarinhos sem proteção alguma. E Sus foi imitar os ruídos do Tricorex. Morrer voando muito mais rápido que a moralidade era vendido como o bem capona. Ele não é uma exceção. Ele é guru por muito tempo do se colocar em movimento e continuar. E ninguém nunca volta atrás para repeti-lo. Enquanto ele desafoga o que está prestes a colocá-lo, ele é um ser não precisável. Vive num constante estado de perplexo e de perigo. Quando não sente previsibilidade, se vira ao seu menor aliado. A partir desta época, parece que assumiu o que teria assumido e pouco tempo depois se revoltou. No entanto, não se disse, nunca virou incrível como seus astros de desespero negassem a sua presença. E, portanto, céus da justiça cabiam entidades repressivas, negociadoras e que gerariam cenários de uma guerra no meio da sociedade. Agora sabemos por que não os esquecem até hoje. Queremos sempre evitar introjetar o medo pela porta do simbolismo, porque esse é o fim do maldito. Cultura, então futebol, é ganhar aonde quer. Quem corre para pegar o prêmio leva qualquer equipamento. Cultura é o meio. É o presente, é o nosso dever. Parabéns. Isso não apenas atrai respeito, como também inspira transformação nos outros. Porque quem vê alguém em paz no meio do caos, começa a desejar essa mesma paz. No fim, o silêncio te devolve algo que o mundo tenta roubar o tempo todo: identidade. Ele te tira do grito coletivo e te reconecta com a sua essência. E quando você habita essa essência com tranquilidade, o respeito dos outros se torna uma consequência, não uma necessidade. Você passa a ser lembrado não pelo barulho que fez, mas pela paz que deixou. O silêncio não é fraqueza, é escolha, é inteligência. É sinal de que você encontrou algo mais importante para cultivar: sua paz, sua visão, seu foco. Neste mundo que grita o tempo todo, ser silencioso é ser revolucionário. Se esse vídeo fez sentido para você, considere se inscrever aqui no canal. Curta esse conteúdo e comente: qual benefício do silêncio você mais precisa praticar hoje? Porque às vezes, tudo o que você precisa é parar de tentar convencer o mundo.
e começar a ouvir a si mesmo.